uma palavra de ânimo aos nossos corações. Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 12. Eu gosto muito do livro de Hebreus. Hebreus é um livro comparativo do Velho Testamento com o Novo Testamento. Quem tem interesse aí de aprender um pouco mais da palavra, faça um estudo de Hebreus. Hebreus, ele coloca as figuras do Velho Testamento, aquilo que Jesus é nas nossas vidas hoje, os símbolos, o significado dos símbolos, todas as coisas do Velho Testamento, elas são muito importantes, e quando nós entendemos isso, a nossa mente, os nossos olhos espirituais, eles se abrem para o sobrenatural de Deus, e a fé é algo extraordinário. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quanta gente fala para mim assim: eu não sei se eu tenho fé. Você pensa assim: será que eu tenho fé bastante? Será que os pastores têm mais fé que eu? Às vezes a gente pensa assim, né? Mas Jesus disse assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, era o menor grão da época, você vai dizer para esse monte, ele estava vendo um monte lá na frente dele, um monte, uma montanha mesmo, sai daqui e vai para acolá, e o monte vai te obedecer. Puxa vida, que fé! Quem falaria ao monte isso? Jesus estava ali trazendo uma simbologia do quanto a nossa fé pode ser grande ou pequena. O importante é ter fé. Nós temos que ter fé, é um princípio da salvação a fé. E olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o 2, eu vou ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu quero aqui trazer uns pontos. Ele fala que nós estamos rodeados, né? Então uma pessoa rodeada, ela tem gente por todos os lados. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Muitas pessoas, se você ler Hebreus 11 aqui, você vai ver como essas pessoas agiram diante da promessa de Deus, esses heróis da fé que eu trouxe a semana passada, e como eles foram vitoriosos, como eles viram algo grandioso, milagres na presença de Deus. Mas no final desse capítulo diz também que muitos tiveram as suas vidas cortadas. Eles foram cerrados ao meio, eles foram maltratados, e a palavra de Deus aqui em Hebreus diz assim, que eram homens, os quais o mundo não era digno deles, porque eles estavam muito perto de Deus. Aleluia. Eles tinham muita coragem, muita fé, eles sabiam e confiavam no Deus que eles serviam. E quando nós olhamos para essas testemunhas, ele diz assim: vocês têm que se livrar de algumas coisas, de tudo que te atrapalha. Quantas coisas atrapalham a nossa vida espiritual? Quantas coisas fazem com que a nossa fé diminua o nosso modo de ver? O desânimo vem aos nossos corações. Quantas coisas têm atrapalhado a tua vida, têm atrapalhado a minha vida, mas ele fala que nós temos que nos livrar disso. Como que eu me livro dessas coisas? Tomando uma decisão, orando, buscando a palavra, buscando ajuda. Eu tenho que me livrar. Como que você faz quando você quer se livrar de uma pessoa? Você não recebe o WhatsApp dela, né? Você bloqueia, você não atende o telefone, você fala para a mulher, atende o telefone e fala que eu não estou, não é verdade? Você escapa. Nós temos que nos livrar daquilo que nos atrapalha,
daquilo que envolve a nossa vida espiritual e que faz com que nós voltemos para trás. E ele diz mais, e do pecado que nos envolve. Tem uma outra tradução que diz que o pecado nos assedia. O pecado está o tempo inteiro na nossa volta, querendo que nós pequemos. E ele compara aqui que a nossa vida espiritual é uma corrida. Fiquei pensando na Bia e no Renan, né? Eles participaram da São Silvestre, né? Eles participaram de uma corrida famosa, mundialmente famosa. E olha, o que eles fizeram? Eu lembro que eles corriam da casa deles até aqui, daqui até lá. Eles corriam toda o dia, todos os dias eles estavam preparados, eles comeram diferente, eles tiveram que emagrecer, eles tiveram que ter uma roupa apropriada para o dia da corrida. E aqui diz assim: corramos com perseverança. Se eles não tivessem perseverança, eles iam chegar no dia da corrida? Não ia chegar. A perseverança, o que é? Uma insistência. Uma insistência. Muitas pessoas não conseguem perseverar. A maioria desiste. Eu não quero, igual dieta, né? Você começa bem, né? Segunda-feira, não vou comer feijão. Eu vou comer um pouquinho só de carne. Não vou tomar Coca-Cola. Terça-feira, só um copinho de Coca, né? Um pouquinho de feijão. Chega no sábado, já acabou a dieta. Sábado e domingo, alegria. Então, final de semana. A gente volta atrás. Não é verdade? Como é difícil. Emagrecer 1 quilo é muito difícil. Queridos, é isso que ele está dizendo aqui. A corrida era algo que para eles era muito, muito perto, sabe? Então o que eles faziam? Os corredores, eles tinham um porte físico, eles eram realmente atletas, e eles não usavam roupa, eles usavam só uma tanga, para que nada atrapalhasse aquela corrida, nada pudesse fazer com que algo atrapalhasse. Então ele está comparando a nossa vida espiritual com uma corrida que nos foi proposta. Essa corrida, esse propósito de Deus é para mim, para você, para as nossas vidas. É para você que está nos assistindo aí na sua casa. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem proposta para cada um de nós. E a proposta de Deus é a melhor que você já ouviu nessa terra. Nós ficamos esperando uma proposta de emprego, uma proposta profissional, uma proposta de casamento. Não é verdade? As jovens aí, eu vou ser pedida em casamento um dia. Oh, glória! Estou fazendo campanha para isso acontecer, que venha uma proposta e seja o príncipe encantado. Mas o Senhor Jesus tem uma proposta para você, uma proposta de vida eterna. Uma corrida onde você começa aqui, mas você vai terminar num lugar maravilhoso e com vitória. E todas as coisas que você viver nessa terra é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Deus Pai vai ser glorificado através da tua vida, da minha vida nessa terra. Aleluias! Mas essa corrida, ela tem que ser com perseverança. Uma corrida, já pensou você correndo lá? E você olhar para o público? Nossa, quanta gente me assistindo. Oi tia, oi. Não, você nem vê quem está do teu lado. Vocês lembram aquela corrida que o cara lá estava correndo, estava chegando já, e veio alguém, abraçou ele, beijou ele, e ele perdeu a corrida por causa daquilo? Veio para atrapalhar e ele perdeu aquela corrida? São Silvestre também, né? Então nada pode nos atrapalhar, mas nós temos que ter um alvo, nós temos que ter os nossos olhos fitos em Jesus. O que é ter os olhos fitos em Jesus? O que você pensa a respeito disso? Para um pouco para pensar. Será que os teus olhos estão fixos em Jesus? Será? O que é ter os olhos fitos em Jesus? É tirar da tua visão todas as coisas que estão perto de você e que desviam a sua atenção.
que tem desviado a sua atenção? Qual tem sido a sua preocupação maior? O que tem ocupado o teu coração? O que tem trazido para você mais ansiedade, mais peso? Olhar para Jesus, conscientemente. Eu estou olhando para Jesus, eu espero em Jesus, eu confio em Jesus, eu entrego o meu caminho a Jesus, e eu sei que Ele tudo fará. Olhar fixamente para Jesus é uma decisão, é uma escolha, é algo que todos nós fazemos, todos os dias. Eu quero Jesus hoje na minha vida. Eu quero Jesus hoje na minha vida. Eu quero Jesus hoje nessa decisão. Eu quero Jesus hoje nessa situação. Nós ouvimos muitas pessoas dizer: ai, um dia eu me encontrei com Jesus, e um dia aconteceu isso e aconteceu aquilo. Amém por isso. Mas eu creio que todos os dias nós temos que nos encontrar com Jesus. Todos os dias nós temos que fazer de Jesus o nosso alimento. Aleluias. Nós temos que viver Jesus nas nossas vidas. Por quê? Porque sem a fé em Jesus eu não sou nada. E lá em Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus para mim e para você. Sem fé nós não podemos andar com Jesus. Sem fé nós não podemos ter uma caminhada cristã. Sem fé nós não vamos correr essa corrida que nos foi proposta. Nós temos que ter fé que Jesus está conosco. Como o pastor Michel disse, a palavra de Deus lá em Hebreus 13, Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Jesus é o mesmo que fez milagre ontem, Ele vai fazer hoje nas nossas vidas e vai fazer para sempre nas nossas vidas. E eu tenho que confiar nisso. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, igreja. O que é o autor? Aquele que lidera, aquele que inventa, né? Você é o autor de um livro, você escreveu um livro, você criou um livro. Você é o autor daquele livro. Jesus é o autor da nossa fé. E Jesus é o consumador, porque Ele é aquele que aperfeiçoa a nossa fé. É aquele que completa a nossa fé. Isso é a salvação completa. Porque eu tenho fé nele, porque eu persevero nele, porque eu vou correr essa corrida que Ele me propõe. E Jesus, como consumador da nossa fé, lá na cruz, em João 19:30, Ele diz: está consumado. Ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E aqui diz que ele, pela alegria que fora proposta, ele sabia a alegria. Sabe a alegria de Jesus hoje? É nós, igreja. Por essa alegria aqui de termos nós aqui na presença dEle, orando, buscando a Ele, estando em comunhão com Ele, por essa alegria, Ele desprezou a afronta da cruz. O que Ele quer dizer com isso? Ele não falou assim: olha, essa vergonha que eu estou passando vai valer a pena. Tudo isso que eu estou passando, essa ignomínia que diz a Bíblia, né? É uma vergonha muito grande, era algo detestável, a morte de cruz, o malfeitor. O malfeitor, ele foi colocado na cruz como um criminoso, mas ele não era um criminoso, mas ele fez isso por nós, pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E ele disse, pela alegria que estava proposta a Jesus: olha, você vai morrer na cruz. Ele creu no propósito de Deus: você vai morrer na cruz, meu filho, mas a alegria de ter muitos irmãos vai ser muito maior, e esses irmãos vão ser coerdeiro com você de algo maravilhoso. E Jesus recebeu essa proposta, e Ele correu essa corrida, e Ele foi vencedor, e nós seremos vencedores também, porque Ele é o autor, e Ele é o consumador dessa nossa fé. Aleluia. E sabe o que aconteceu com Ele? Ele assentou-se à direita do trono de Deus. E sabe o que Jesus diz lá em Apocalipse? Ao vencedor eu darei um lugar no
trono do meu Pai. Aleluias. Nós também nos assentaremos ao lado do nosso Pai Celestial. Aquele que vencer terá esse lugar no trono do nosso Pai. Quantos de nós eu quero estar assentado ao trono, ao lado do nosso Pai, ao lado desse trono maravilhoso, porque o justo vive pela fé, igreja. Nós vivemos pela fé em Jesus. Cada dia nós podemos ter um sofrimento, cada dia nós temos que matar um leão nas nossas vidas, mas como Davi, ele chega diante do rei, e ele diz: olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu defendi as minhas ovelhas com unhas e dentes, e o que é para mim esse incircunciso, que tem afrontado o meu povo? Eu não vou na minha força, porque ele sabia que quem estava com ele, quando ele matou aquele leão, e quando ele matou aquele urso, era Deus. Ele não fez aquilo pela sua força, ele era um menino, ele sabia que foi um milagre de Deus na vida dele, e ele creu que outro milagre Deus faria através da vida dele, porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso, no Deus dos exércitos. Quantos milagres Deus tem feito na minha vida? Quantos milagres Deus tem feito na sua vida? O diabo quer fazer com que a gente esqueça das bênçãos, sabe? Eu gosto muito do Salmo 103, que diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. A nossa alma esquece dos benefícios de Deus. Nós estamos lá numa casa gostosa, nós esquecemos que aquela casa é gostosa, que muitos não têm uma casa assim. Nós estamos vindo de carro na igreja, e a gente esquece de agradecer. Nós temos recebido o nosso pagamento, não foi cortado, e nós esquecemos de agradecer. Nosso pagamento foi cortado, mas agora começou a voltar, e nós esquecemos de agradecer. Sabe, nós esquecemos de agradecer as coisas que o Senhor tem feito. E todos sabem que o pastor Olívio teve um problema muito grave de erisipela na perna, e foi bem no meio da pandemia, e a nossa doutora falou: Regina, acho que ele, pela febre que ele está com Covid. Nós ficamos apavorados, tal, e fomos fazer o exame na Sunset, e eu comecei a orar, igreja. Olha, eu sou uma médica mesmo assim. De repente eu olhei para a perna dele e falei: Olívio, você está com febre, não é de Covid, você está com erisipela. A minha avó teve erisipela, minha tia, e eu vi de perto aquilo. Eu falei: peraí, tirei uma foto e mandei para ela. Ela falou: Regina, ele está com erisipela. Glória a Deus, já tínhamos corrido, já tinha ido na Sunset fazer exame e tudo, e começamos a orar, mas foi violento, foi uma coisa horrível, mas ele ficou em casa, né? Muita dor, ele não conseguia pôr o pé no chão, e de madrugada ele não conseguia dormir, nem de dia, nem de madrugada. Foi muito, muito triste. Um dia, eu levantei 6 horas da manhã para dar o remédio para ele, e ele estava no sofá chorando, arrasado assim, não tinha dormido a noite inteira, e aquela dor, porque é como se fisgasse a perna, uma coisa horrível. E ele estava tomando Tilex, e não passava dor, e tomava Tilex de 4 horas, eu falei: não, 4 horas, ele me dá uma Novalgina de 1 grama de 4 horas, depois Tilex, e eu ia coordenando. E eu vi o desespero dele, eu abracei ele, nós dois começamos a chorar, mas era um choro diante de Deus, clamor diante de Deus, mas não saía palavras, mas saía a dor, o sofrimento, aquela dor daquela enfermidade que estava pegando ele de uma forma que ele não podia nem andar, e aquele gemido, aquela dor, aquele choro, trouxe a presença de Deus. Às vezes nós não temos palavras para estar diante de Deus,
Às vezes nós não temos o que dizer para Deus, e tanta dor, mas Deus conhece o nosso coração.